avivamento. O que é avivamento no seu entendimento? Vamos levar agora o esclarecimento para você ser conhecedor das verdades espirituais para uma vida firmada, alicerçada em Deus, pelo conhecimento, no entendimento da palavra. Vamos falar um pouco sobre avivamento. O que é o avivamento? A gente vê hoje as pessoas criando um bocado de trabalho, de tarefa, de cultos, de cerimoniais, de rituais, como se fosse meio do povo estar buscando a Deus. Mas é aí que entra a questão que as pessoas precisam ser esclarecidas, instruídas, orientadas, ensinadas, para andar uma vida de fé em Deus, com entendimento, pela luz de Deus, a palavra dele. Não é viver uma vida de fé em Deus alienado, subjugado, robotizado, com a mente cauterizada, dentro do que os homens ensinam nas religiões. É aí que há uma grande necessidade do povo ter o conhecimento. E eu quero convidar você agora para a gente falar um pouco sobre avivamento. O que é avivamento? A gente vê hoje os cultos. Cada culto tem um título ensinando o povo uma coisa. E dentro desses cultos existe também esse movimento de culto de avivamento. Qual é o entendimento do povo nesse conceito? O que é que a pessoa busca nesse culto? Qual o propósito desses cultos de avivamento? Resumindo, o que é avivamento no entendimento desse povo para estar participando desses movimentos de culto? O culto de avivamento. Primeiro a gente tem que entender o que é o avivamento, para que a gente possa trabalhar dentro disso, compreender esse assunto. O que é avivamento na sua compreensão? Qual o entendimento que você tem de avivamento? Avivamento, segundo as Escrituras, é estar tornando a vida com Deus. O avivamento, a gente vai aprender dentro das Escrituras o que é o avivamento principiado pelas Escrituras. Não esse avivamento que o povo vive nesses movimentos de culto de avivamento, culto disso, culto daquilo. Você tem que ter a compreensão do que é avivamento. O termo avivamento tem origem no latim, que significa reviver. O termo avivamento, a origem desse termo vem do latim, que significa reviver, ou seja, tornar a viver. Revivendo na fé, revivendo, não é, na perseverança da vida com Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus. Avivamento significa isso. O termo avivamento quer dizer reviver. E como a gente pode trabalhar esse assunto dentro das Escrituras, não dentro daquilo que os homens pregam nos movimentos de igreja. O povo hoje vive nesses movimentos religiosos. Culto de avivamento. O povo vivendo sacrifício de tolo, irmão. Vivendo uma vida de sacrifício, de prática, de fé em Deus, que é vã. Não tem valor nenhum. Esses movimentos que o povo vive dentro da religião só leva as pessoas a viver o emocionalismo, embriagados, perdendo a razão, o entendimento, o equilíbrio e uma vida embriagada diante de Deus, sem a noção da direção de Deus, perdido do entendimento de Deus, porque tudo que as pessoas vivem praticando dentro dessas igrejas, a regra de fé e prática que a multidão vive na religião é vã. Vamos falar aqui desse assunto, avivamento. O que é avivamento dentro das Escrituras? Que hoje é uma propaganda de culto, é culto de avivamento, é culto disso, é culto daquilo. Hoje o povo está preso no sacrifício religioso por meio de cultos. E esse culto de avivamento, campanha do avivamento,
culto de avivamento, na sua compreensão, o que é avivamento. Vamos ver pela Bíblia o que é avivamento. Se você abrir a palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 8, leia do versículo 1 ao versículo 10. Você vai ver o relato ali, mostrando o quebrantamento do povo judeu, o povo de Deus, estava afastado de Deus, perdido de Deus, porque não estavam mais priorizando a palavra de Deus. E o povo estava sem a palavra muito tempo, mas houve uma sede no povo. E o povo resolveu se reunirem como um só povo. E foi até o sacerdote, o escriba Esdra, e pediram a Esdra que lesse o livro da lei para o povo. Avivamento é o povo voltar a Deus pela palavra. É buscar a palavra, é ter fome e sede da palavra. Se você ler aqui, Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, você vai ver esse contexto mostrando o verdadeiro avivamento. O homem, quando sai da palavra de Deus, ele está sem vida com Deus. E só pode ter avivamento quem um dia estava vivo e morreu de novo. Avivamento é reviver. É reviver a fé. Reviver a disposição da busca da direção de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é isso que o povo vive dentro das igrejas. Esses cultos emocionalísticos, onde o povo se embriaga no delírio, na emoção, no histerismo, dentro de um emocionalismo dizendo que é Deus, avivado, avivado. O povo sai desses cultos, continua desprezando a palavra, não tem fome nem sede da palavra, não amam a palavra, não buscam a palavra. Que avivamento é esse? Que só leva o povo a viver o emocionalismo dentro dos cultos naquele momento. Depois que sai dali, a palavra não tem valor nenhum, porque a palavra não está dentro do entendimento dele, trabalhando ele, guiando ele, dirigindo ele, norteando ele, conduzindo ele para uma vida com Deus. Não é pela palavra que ele vive a regra de fé e prática, é pelos movimentos dentro de igreja, na religiosidade. Isso não é avivamento. Avivamento é reviver, voltar a Deus, voltar a buscar a direção de Deus, andar pela direção de Deus. Foi o que aconteceu aqui. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 10. O livro de Esdra também está relatando o mesmo fato e acontecimento. Esdra, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Você vai ver também o povo foram buscar a Deus, porque tiveram sede e fome da palavra. Buscar a Deus não é estar dentro de culto, é estar buscando a direção dele na palavra. E o texto vai dizer que o povo se juntou como um só, todos no mesmo propósito, tendo a mesma necessidade. E disseram: Esdra, nós queremos ouvir a lei de Deus, por onde somos guiados, norteados, dirigidos por Deus. Essa lei, esse conhecimento, que nós estávamos perdidos dele. Avivamento é isso aqui, irmão. O avivamento, segundo as Escrituras, é aquele que está separado da vida com Deus, morto, frio, porque não está mais na palavra, que já perdeu o amor de Deus. Amar a Deus é estar na palavra. Não é estar vivendo fanático em obra e trabalho de culto de igreja. Amar a Deus é estar na palavra, guiado por ela e ela no nosso entendimento, iluminando o nosso caminho, nossa direção. Viver com Deus é isso, é na palavra. Isso é avivamento. Foi o que aconteceu aqui. Avivamento é isso. Leia, por favor. Examine o que está escrito lá em Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Examine o que está revelado lá em Esdras, capítulo 10, versículo 1 ao 8, ao 10. Olha o que é avivamento segundo as Escrituras. Vamos para a palavra. Eu estou aqui mostrando que avivamento, ele é um termo que tem origem latim, que significa
revivare. Quer dizer revivare. Então o termo tem origem no latim, que quer dizer revivare. Revivere, né? Deixa eu expressar aqui a palavra certa. Revivere. Significa tornar a viver. Esse termo significa tornar a viver, irmãos. O reviver quer dizer revigorando a fé do cristão, do homem com Deus, revigorando o fervor na perseverança de guardar e se conduzir na palavra de Deus, buscando a Deus. Avivamento é isso. É trazer o homem de volta à vida com Deus, aqueles que saíram dessa vida com Deus, porque não estão na palavra. Não é porque não estão dentro de igreja. Vida com Deus não é vivendo fanático, fervoroso, zeloso, praticante de obra, tarefa e compromisso de igreja. Esse povo precisa de avivamento, reviver novamente, porque estão mortos. Estão vivendo uma vida contrária à direção de Deus, estão perdidos da direção de Deus, não estão guiados, dirigidos, norteados, orientados, conduzidos, instruídos pela luz de Deus, que é a palavra, que nos leva à vida com Deus, buscando e estando em Deus, pela palavra, na palavra. Deixa eu te mostrar o que é avivamento pela palavra. Abre a tua Bíblia no livro, no Lucas, pois não? Sim. Tudo bem, pode deixar. Então tenho que dar uma ligadinha para ele depois. Que agora no momento, ele não está no momento autorizado, não está no momento disponível. Posso, pode deixar o contato e deixo para ele. Tá. Aguarda aí, gente, um pouquinho que eu estou aqui, atendendo aqui o pessoal. Isso é muito importante de conhecer e de saber. É o Elton Ramos. Ramos. Veja só. É Tamires. É uma síndica. Tem, mas o telefone no momento não está funcionando. 3461 6037. Aham. Nada. Vamos lá, gente. Eu parei aqui porque tive aqui uma interrupção. Deixa eu comunicar a você agora, nesse momento, o que é o avivamento segundo as Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo... Mateus, capítulo 15. Vamos ler o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Isso é avivamento. É voltar à vida aquele que estava sem vida. É voltar a Deus aquele que se perdeu de Deus. Esse é o avivamento que precisamos. Não é esses movimentos religiosos de culto de avivamento, onde o povo está ali fazendo de tudo, menos recebendo a luz, o conhecimento de Cristo, a palavra de Deus. Não tem avivamento dentro desses movimentos. Avivamento é voltar à palavra. É voltar ao fervor de priorizar sua vida na palavra. É voltar a viver com Deus guiado pela palavra. Isso é avivamento. Avivamento não é isso que o povo está vivendo dentro desses cultos de igreja. O avivamento verdadeiro é esse, voltar à vida com Deus. E só precisa de avivamento quem está morto, quem está separado, quem está afastado de Deus. Esses cultos de avivamento onde os crentes
vivendo dentro de culto de bênção, culto de vitória, culto de prosperidade, culto de avivamento. Isso é falta de entendimento, porque quem está em Cristo não precisa de culto de libertação, não precisa de culto de vitória, não precisa estar em culto de avivamento, em culto disso, daquilo, outro. Isso é uma coisa sem nexo. Só vive nessa ignorância quem não tem o conhecimento da verdade. Quem está em Cristo está vivo com a vida edificada, reconciliada, vivendo em Deus. Quem está em Cristo não precisa de culto de avivamento, não precisa de culto de vitória, não precisa de culto de restauração, não precisa de culto de prosperidade, não precisa de culto disso ou daquilo outro. Esses movimentos anátemas que o povo tem vivido dentro das igrejas. Culto de avivamento, o que é isso no seu entendimento? O que você entende? Veja, você está vivendo uma prática, uma devocional, um conceito de fé que você não tem entendimento. Você não sabe o que está vivendo. Você está vivendo uma vida para Deus sem entendimento. Essa tua vida, esse teu esforço, essa tua dedicação, esse teu zelo não tem valor nenhum, é vã. Você só pode estar a viver para Deus quando tiver o conhecimento dele, para andar com entendimento naquilo que ele ensina. Vou te mostrar o que é culto, o que é avivamento. Avivamento, segundo as Escrituras, é aquilo que está registrado lá em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 4 e o 5. Avivamento é aquilo ali, e não é por meio de ritual de culto. Deus usa o profeta para pregar a sua palavra ao povo que pensava que estava vivo, estava morto. Um povo que se perdeu da direção de Deus. Um povo que estava dentro de uma miséria espiritual. Mas eles entendiam, compreendiam, achavam que estava em Deus. E Deus leva o profeta para esse povo e mostra a condição do povo através de uma alegoria que ele faz do povo como um vale de ossos secos, sequíssimos, onde ele mostra através dessa alegoria, dessa forma de mostrar ao profeta a realidade espiritual, vai dizer que o povo estava como ossos secos, vale de ossos secos. Isso fala da condição espiritual miserável que o povo estava diante de Deus. E Deus pergunta ao profeta, esse povo pode reviver novamente? O profeta diz, Senhor, só tu é que sabe. Aí Deus diz ao profeta, então vai lá, prega a minha palavra para esse povo. Por onde eles vão ter vida novamente comigo? Disse Deus, com ele. É pela palavra, se der ouvido. E aí o profeta vai lá e leva a mensagem. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor, para que vocês vivam e vivereis quando o Espírito de Deus voltar a vocês novamente. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em morto, só habita em quem está vivo, comunhão com Deus, pela fé em Jesus, habitado pelo Espírito Santo, que nos guia na palavra, não dentro de movimento religioso. O Espírito Santo nos guia na palavra. E a mensagem de Deus para o povo, ter vida novamente, ouve a minha palavra. Avivamento é quando você ouve a palavra. É quando você conduz a sua vida pela palavra. É quando você se proporciona, se coloca na disposição de Deus. É quando você prioriza a sua vida. É quando você é perseverante em guardar a palavra do Senhor, sendo firme e constante. Avivamento na tua vida só vai existir. Tu que um dia estava vivo, hoje está morto. Por quê? Porque deixou de se conduzir pela palavra de Deus e perdeu-se da direção de Deus. Está morto vivendo a mentira de Deus. A mentira, aliás, em nome de Deus. Porque Deus não tem mentira, Deus é verdade. A mentira do diabo em nome de verdade de Deus é o que esse povo hoje está vivendo. É o que esse povo hoje está praticando como se fosse vida com Deus. Não existe vida com Deus sem a palavra. Não existe vida com Deus sem a palavra. Ninguém pode estar vivendo para Deus, estando vivo em comunhão com Deus, se não tiver na palavra dele, pela palavra dele. Essa palavra é Jesus, é o evangelho que ele nos trouxe, revelou e nos
dê o conhecimento. Por onde temos a vida com Deus, a comunhão com Deus? Avivamento. Entenda o que é avivamento. Não viva esses cultos sem entendimento. Não fique escravo de trabalho, de culto, de obrigação, de ritual, de cerimonial de igreja. Você está perdendo o seu tempo se acha que está vivendo com Deus e para Deus. Conheça a verdade e seja liberto. Viva uma vida com Deus verdadeira, pela palavra dele, com entendimento. Amém?